Amém? Vamos louvar esse hino. Diz assim: leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá conforto, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é a arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é a arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Santo nome adorável tem Jesus, o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno. Tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos ler a palavra de Deus aqui em Ezequiel 33, né? Ezequiel 33. Amém? Aleluia, glória a Deus. 33. Vou botar aqui também. Eu gosto de ler nessa aqui que eu entendo melhor, amém? Então, gente, aqui vamos ler a palavra de Deus, mas vamos convidar o autor dela, né? Aqui fala o ofício do verdadeiro profeta, né? Amém? O vigia e o povo, né? A mesma coisa. Bondoso Deus e soberano Pai, obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade nesta manhã, Pai, que o Senhor está me dando aqui de se aproximar da tua mente e da tua vontade, Jesus. Agora, quero pedir ao Senhor que venha nos abençoar nesta manhã, que o Senhor possa vir, Pai, que Antônio saia de cena para que o Senhor possa vir ministrar a tua palavra e trazer o poder dela, Pai, para o nosso coração, Senhor. Tudo isso nós dependemos do Senhor, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu peço, em nome dele, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa vir nos abençoar com as tuas santas palavras. E assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, vamos ler a palavra de Deus. Depois aí, aqui fala a respeito, né, o ofício do verdadeiro profeta, né? O ofício é o quê? É sua função, sua mensagem, o que aquele homem vem trazer para a gente, porque nós dependemos da palavra de Deus, né?
mas por lábios puros, né? Por lábios que Jesus predestinou para esse ofício, amém? Então nós precisamos da palavra de Deus através de um homem preparado por Deus, não é isso? Então vamos ler aqui. Então aqui em Ezequiel, o Senhor fala o seguinte, vamos ler. Eu vou ler nessa Bíblia pequenininha, viu? Diz assim, ó. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, diga ao seu povo o que acontece quando faço vir a guerra a um lugar. O povo desse lugar escolhe alguém para se vigiar. Quando vê o inimigo chegando, o vigia dá o alarme para avisar toda a gente. Se alguém ouver o aviso, porém não se importa, e o inimigo vem e o mata, esse alguém é responsável pela sua própria morte. Ele é culpado da sua própria morte. Por quê? Porque não se importou com o alarme. Se estivessem se importando, poderia ter escapado. Mas, se o vigia vê o inimigo se aproximando e não dá o alarme, o inimigo vem e mata aqueles pecadores. Nesse caso, eu considerarei o vigia como responsável pela morte deles, tá vendo? Então, eu vou parar aqui nesse versículo 7. Bondoso Deus, que o Senhor possa, Jesus, nos abençoar mais uma vez com a tua palavra, Pai. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, então aqui é o vigia, né? É exatamente o ofício verdadeiro de um profeta. Um profeta é a boca de Deus. Ele vem preparar um povo que está em situação difícil. Então, na época, João Batista veio precursar a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. E o tempo lá não estava bom, o tempo estava difícil, era um tempo de guerra, Roma ali, oprimindo os irmãos ali, tudo. E Jesus veio para libertar, e Jesus é a libertação de todos. Está vendo essa guerra ali na Ucrânia, aquele país ali? A salvação é Jesus Cristo, né? Porque a guerra vai acontecer, porque já está profetizado, né? A própria Bíblia nos diz. É só ir lá em Mateus 24, que você vai ver que tudo isso está sob o comando de Deus, né? Está tudo profetizado. O que é que a gente devemos fazer? Vigiar. Vigiar porque ela está lá na Ucrânia, mas ela vai atingir toda a terra, né? Mas enquanto isso, nosso Senhor Jesus Cristo está aqui chamando as pessoas para se arrepender, chamando as pessoas para se libertar do mundo, deixar as coisas do mundo e aceitar a Cristo, que é a nossa libertação, né? Então, o que é que Jesus Cristo fez? Ele enviou seus profetas para irem por toda a terra profetizando, pregando o evangelho, né? Porque um profeta é a boca de Deus. E Deus deu essa comissão ao nosso profeta William Branham, né? Muitos perguntam, mas cadê o nome de William Branham? Meu amigo, o nome de William Branham é revelação. É um anjo. Todo ser humano que lê a Bíblia e mostra a outra pessoa que nunca leu que a Bíblia Sagrada é o caminho que Jesus Cristo proveu para nós escapar da segunda morte, que é a morte da alma. Esse homem é um profeta de Deus. Mas esse homem precisa viver a palavra de Deus, né? Aí Deus tem essa comissão por trás desse homem. Mas não é todos. Tem uns predestinados para isso. Por isso que Deus escolheu um povo para poder fazer esse ofício. E esse mensageiro aqui, o profeta William Branham, foi comissionado por Deus. Desde pequeno que esse homem foi preparado para poder trazer essa mensagem para a gente agora. Que é o anjo da igreja de Laodiceia. Isso é revelação, irmão. Você pode até agora dizer, isso é conversa, irmão. Mas é revelação, irmão. Você não vive, mas eu vivo e muitos vivem essa mensagem. E nós estamos vendo tudo se cumprir.
O profeta, a última visão do profeta, ele profetizou dessa mulher nos Estados Unidos, essa vice-presidente, disse até a roupa que ela ia assumir lá, o dia lá. Veja lá no passado, lá em 50, na época de 50 ali, ele já tinha profetizado isso, né? Tem escritura, tem tudo filmado, gravado quando ele profetizou isso. Todas as profecias que o nosso profeta William Branham profetizou, todas elas estão se cumprindo, se cumpriu. Eu vou ler aqui para vocês a comissão dada por Deus a esse profeta aqui, ó, este homem de Deus. Está vendo esse aro de luz aqui? É o mesmo aro de luz que guiou Israel lá no deserto. E a câmera conseguiu focar em cima da cabeça do nosso profeta William Branham lá, quando ele estava ministrando a palavra de Deus lá, nesse lugar lá nos Estados Unidos. A câmera conseguiu focar o aro de luz. Deus se deixou ser visto, como todos os lados de Israel viram ele na frente lá. Então essa mesma luzinha aqui que está em cima, esse aro de luz que está sobre a cabeça do profeta de Deus, a câmera conseguiu focar. E esse mesmo aro de luz está aqui sobre a minha cabeça, mas nós não estamos vendo. Mas é desse jeito. Os filhos de Deus são guiados por ele, pelo Espírito Santo, amém? E esse é o anjo do pacto. Então ele deu essa comissão ao nosso profeta William Branham. Eu vou ler aqui a comissão. Olha aqui, ó. William Mário Branham, um profeta enviado por Deus, amém? Por meio de um profeta, o Senhor fez subir Israel do Egito e por um profeta ele guardado. Ele foi guardado, Oséias 12, 13. Neste tempo do fim, Deus visitou esta última geração, que é a nossa, a geração de Laodiceia, de maneira extraordinária pelo ministério profético de seu servo William Mário Branham, nascido, olha a data do nascimento, é a minha mesma data que eu nasci, olha. Nascido em 6 de abril de 1909, eu nasci em 84, ele nasceu em 1909. Mas é a mesma data, o mesmo dia que ele completava ano é o dia que eu completo, dia 6 de abril. Em Brookville, Kentucky, Estados Unidos. Sua vida peculiar foi marcada por fenômenos sobrenaturais, tais como visões e profecias, que sempre se cumpriram, amém. Aparição de anjos, curas, milagres, ressurreição de mortos, né? Tudo isso. Teve uma criança, uma mãe, que a criança faleceu às 9 horas do dia. E ela soube que o nosso profeta William Branham estava lá na cidade. Depois que entregaram o óbito a ela, entregaram a criança a ela, para ela enterrar, ela enrolou a criança num lençol, num pano, e foi para o culto à noite. Veja só, a criança tinha morrido de 9 horas do dia. E ela enrolou a criança num pano e levou para esse culto lá. E aonde o profeta estava, na sala que o profeta estava, essa mulher estava com essa criança enrolada. E os obreiros chegavam, os diáconos chegavam, não pode, senhora, ele vai subir para ministrar a palavra, não pode, sei o quê. E a mulher lá, insistindo para o profeta orar na criança. Então ela forçou até o ponto foram lá no profeta e disseram, ó, tem uma mulher aí com a criança enrolada, querendo que o senhor ore na criança morta, tal, tudo. E ali o profeta foi e disse, não, ela não me conhece, vá lá, porque o diácono tem a unção de Deus. A mesma unção que está no pastor, o diácono carrega. Um diácono que está vivendo da maneira correta, porque tem diácono também que não está. Está entendendo? Então um diácono precisa ser cheio do Espírito Santo, né? Então ele foi lá, avisou o profeta disse, não, vá lá, ponha lá, ora lá e dispensa ela lá. Mas o que, meu amigo? A mulher sabia do que queria. Ela sabia, ela tinha fé na palavra de Deus através do nosso profeta. E ali foi quando você veja que a fé dela, na mensagem, ela tinha tanta fé no profeta William Branham, que era um homem de Deus, que ela insistiu tanto que ela atingiu Deus com a fé dela.
Então Deus foi até o profeta. Quando o profeta mandou o homem lá sair, para ir lá a ela, Deus mostrou uma visão ao profeta de uma criança correndo, brincando. Então foi quando o profeta sentiu que era exatamente a questão da criança, que a moça estava lá. Então o profeta mandou o rapaz, o irmão lá parar, que ele mesmo iria. E foi lá, colocou a mão na criança, orou e a criança veio à vida. Então isso é um dos milagres que Deus fez através dele. Não foi ele que fez, não, foi Deus através dele. Mas Deus precisou da mão dele, como precisa da minha boca aqui, para vir falar com vocês e trazer essa mensagem. Porque eu sou a mensagem. O profeta William Branham era a mensagem da era. Nós somos a mensagem, nós somos a extensão do ministério desse profeta. Então nós estamos aqui fazendo o que ele pediu para nós fazer. O que Jesus pediu, ide por todas as nações, pregando o evangelho e batizando as pessoas no nome dele, né? Isso era para as igrejas fazer isso. Mas os homens mais inteligentes do que Deus saíram ao contrário, fazendo ao contrário. Se Deus pediu para eles fazerem de um jeito, eles estão fazendo de outro jeito, né? Então, essa foi a comissão dada por Deus a esse homem, né? Então aqui, continuando, diz: os seus ensinamentos e doutrinas estritamente baseadas nas Santas Escrituras, a Bíblia, amém, que se conhece como a única autoridade em matéria de fé, mostrou que o Senhor Jesus Cristo, a deidade suprema, é o único verdadeiro nome entre os homens para a salvação. Somente a fé nele traz a vida eterna. E o batismo bíblico é só aquele por imersão no nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque eles estão batizando as pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não é assim. É por imersão das mãos e no nome do Senhor Jesus Cristo, né? Essa é a maneira correta da gente se batizar no nome de Jesus. Eis alguns dos eventos sobrenaturais que marcaram sua vida. Olha aqui, a comissão que Deus deu a ele. Olha só, olha. Em junho de 1933, ele recebe a missão de 7 grandes eventos que terão lugar sobre a terra antes do fim dos tempos. Enquanto batizava a 17ª pessoa no rio Ório, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: como eu enviei a João Batista para preparar a minha primeira vinda, eu te envio para preparar a minha segunda vinda. Isso foi em 33, ele estava batizando, porque ele era batista nessa época. Ele era um batista e estava lá batizando as pessoas lá no rio Ório. E a luz, essa mesma era de luz, desceu e falou com ele lá no rio. E muitos que estavam lá escutaram. Até uma mulher que estava lá no barco lá, ele pediu para coisar e ela não obedeceu. Depois essa mulher ficou louca por causa disso. Quando um profeta de Deus está, meu irmão, ministrando, a gente devemos ter reverência. Devemos ter respeito. Porque é Deus através daquela pessoa. Teve um delegado que foi ao culto do profeta William Branham, e na hora da oração o profeta pediu: Senhor, feche seus olhos. E ele não fechou os olhos. Senhor, feche os seus olhos. E aquele homem teimoso não fechou os olhos. Aquele homem ficou louco 3 dias, não sabia o que fazia. Ficou louco por 3 dias, somente por causa disso. Porque ele não obedeceu à palavra de Deus através do profeta. Então, quando nós estamos no culto, que o nosso pastor chega e diz: ó, vamos inclinar nossas cabeças, vamos fechar nossos olhos, aquilo ali é um mover de tanto espírito maligno ali, que vai ser tirado das pessoas. E se você estiver desorientado, sem querer obedecer, porque você tem que fechar seus olhos. Feche seus olhos. E você não fechar, aquele espírito pode vir te atingir e pegar você. É por isso que quando Deus pede para a gente fazer uma coisa, a gente faz. A gente obedece a palavra de Deus, não é o homem não. Uma aparição aqui, ó, em 7 de maio de 1946,
Enquanto Israel se torna uma nação, 7 de maio de 1946. Isso foi quando a terra de Israel lá se tornou uma nação novamente. A bandeira começou a tremular lá naquele país lá. Então você veja que Deus disse, olha, quando a folha da figueira começar a brotar, erga seus olhos e fica atento, porque é chegada a vinda do Senhor. Então é o tempo da vinda do Senhor. Então desde 46 que está anunciado que o Senhor Jesus Cristo está voltando. E a qualquer momento ele pode vir. Enquanto Israel se torna uma nação, o Senhor lhe apareceu e lhe deu a comissão para ir ao mundo para proclamar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, com 2 sinais particulares, para confirmar seu ministério. Veja só. 7 anjos lhe apareceram num sinal misterioso ao norte de Tucson, Arizona, e lhe ordena para abrir, segundo Apocalipse 10, 1 ao 7, os 7 mistérios dos 7 selos escondidos na Bíblia, Apocalipse 6, 1. São essas as relações misteriosas que são publicadas sob a forma de fitas e livros, né? É exatamente essas literaturas, né? Olha, tem literaturas aqui, ó. É isso aqui, ó. Isso aqui é tudo cultos que foi ministrado pelo irmão Brana, tá vendo? Ó? Isso foi tudo culto nessas determinadas datas aqui, né? Deixa eu ver essa data aqui, desse culto aqui. Esse aqui, reconhecendo o seu dia e a sua mensagem, dia 26 de julho de 1964, em Jeffersonville, Indiana, tá vendo? Então tudo isso é cultos que foi ministrado pelo profeta William Branham, para não ter perigo de ficar nas minhas palavras, mas sim nas palavras de Deus através do profeta. Então o profeta é a boca e é a mensagem. É por isso que a gente seguimos a mensagem. Amém? Em 1950, uma aparição sobrenatural da coluna de fogo, exatamente a que eu mostrei, essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Tá vendo? Olha qual foi a data que apareceu, olha. Em 1950, uma aparição sobrenatural da coluna de fogo foi fotografada por cima da cabeça do irmão Branham em Washington, Texas. Essa daqui eu já li, né? 1963, os anjos aparecem o sinal no norte, exatamente. Enfim, depois de ter cumprido perfeitamente a visão divina sobre a terra, este grande homem de Deus voltou para a casa do Pai em 24 de dezembro de 1965. William Marion Branham foi realmente um profeta enviado pelo Deus Todo-Poderoso, com sinais prodígios para preparar o povo para o arrebatamento antes da vinda do grande dia e terrível dia do Senhor, do juízo de Deus, como anunciado prometido em Malaquias 4, 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, tá vendo? Então é o ministério do profeta Elias. O povo fica esperando Elias, que teve lá no tempo de Acabe, lá no tempo do rei Acabe. Não, é o ministério dele. Então o mesmo ministério dele estava sobre o profeta William Branham. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. O que é isso? É trazer sua fé de volta para a palavra de Deus, para você entregar sua vida a Jesus Cristo. É exatamente esse ministério, né? Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Um grande profeta veio até nós, e Deus visitou o seu povo. Lucas 7, versículo 16. Amém? Então, gente, é essa mensagem de Deus. É esse homem. Aqui, o nome dessa mensagem é Operação do Espírito Santo. Amém? Então, mas vamos continuar aqui
na leitura da Bíblia, aonde nós parou aqui, no versículo 7, né? De Ezequiel, capítulo 33. Agora, homem mortal, eu estou pondo você como vigia de toda a nação de Israel. Você dará a eles o aviso que eu lhe der. Se mais você não avisar para que mude o seu modo de agir, e assim salve a sua vida, aí ele morrerá sendo ainda pecador. Nesse caso, eu considerarei você como responsável pela morte dele. Porém, se você avisar o homem mau e ele não parar de pecar, ele morrerá como pecador, mas você viverá, tá vendo? Então, o dever de um cristão, Deus me chamou para isso. Qual é o meu dever? Levar a palavra de Deus para as pessoas, né? Para chamar as pessoas para o arrependimento. E é exatamente o que eu estou fazendo nessa manhã aqui. Chamando vocês para o arrependimento, chamando vocês de volta para crer na palavra de Deus e viver da maneira como Ele deseja aqui na terra. Esse é o dever de um cristão, esse é o meu dever aqui na terra, né? Jesus disse, não, quem me negar na terra eu nego lá diante do meu Pai. Então você veja que a gente estamos nessa missão aqui. Então minha missão é essa. E é o que eu tenho feito. Mensagem atrás de mensagem. Tenho ido para o WhatsApp. Tenho feito tudo o que eu posso nas minhas possibilidades, né? Faz 3 anos e 5 meses, 4 meses que estou nessa mensagem, graças a Deus. Agradeço a Deus por ter me revelado, né? Essa mensagem agora. E é exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Vamos continuar. Porém, se você avisar o homem mau e ele não parar de pecar, ele morrerá como pecador, mas você viverá. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, repita aos israelitas que eles andam dizendo: os nossos pecados e maldades são um peso para nós. Estamos acabando. Como podemos viver? Diga-lhe que juro pela minha vida que eu, o Senhor Deus, não me alegro com a morte de um pecador. Eu gostaria que ele parasse de fazer o mal e vivesse. Povo de Israel, pare de fazer o mal, porque é que vocês estão querendo morrer. Agora, homem mortal, diga aos israelitas que quando um homem correto peca, o bem que ele faz não o salvará. Se um homem mau parar de fazer o mal, ele não será castigado. E se um homem correto começar a pecar, ele não continuará vivendo. Se eu prometer dar a vida a um homem correto, e se ele começar a pecar, por que pensa que a sua bondade passada o salvará? Eu não lembrarei de nenhuma das boas ações que praticou. Amém. Cadê? Deixa aqui, voou. Isso. Versículo 12, isso. Agora, homem mortal, diga aos israelitas que quando um homem correto peca, o bem que ele fez não o salvará. Se um homem mau parar de fazer o mal, ele não será castigado. E se um homem correto começar a pecar, ele não continuará vivendo. Se eu prometer dar a vida a um homem correto, e se ele começar a pecar, por que pensa que a sua bondade passada o salvará? Aí eu não lembrarei de nenhuma das boas ações que praticou. Ele morrerá por causa dos seus pecados. Se eu avisar um homem mau, dizendo que vai morrer, e se ele parar de pecar e fizer o que é bom e correto, por exemplo, se devolver o objeto que lhe deram como garantia de pagamento de uma dívida, ou se devolver o que roubou, se ele parar de pecar e seguir as leis que dão a vida, ele não morrerá, mas viverá. Eu perdoarei os pecados que cometeu. Ele viverá porque fez o que é bom e correto. No entanto, o seu povo diz que
eu, o Senhor, faço não está certo. O que faço não está certo. São eles que não estão certos. Quando um homem correto para de fazer o bem e começa a fazer o mal, ele morrerá por causa disso. Quando um homem mau para de pecar e faz o que é bom e correto, ele salvou a sua vida. Mas você, povo de Israel, diz que o que eu faço não está correto. Eu os julgarei por aquilo que fazem. As notícias da tomada de Jerusalém. Versículo 21, continuando. Olha, no ano 12º, no ano do cativeiro, no dia 5 de no dia 5 do 12º mês, um homem que havia escapado de Jerusalém veio e me contou que a cidade tinha sido tomada. Na noite antes da chegada dele, eu tinha sentido a presença poderosa de Deus, o Senhor. E na manhã seguinte, quando o homem chegou, o Senhor me deu de novo a falar. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, os moradores das cidades arrasadas na terra de Israel estão dizendo o seguinte: Abraão era um homem só, e toda esta terra foi dada a ele. Nós somos muitos e por isso agora a terra é nossa. Diga a essa gente o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Vocês comem carne com sangue, adoram ídolos e cometem crimes de morte. Por que é que estão pensando que a terra é de vocês? Vocês confiam nas suas espadas, o seu modo de agir é nojento. Todos cometem adultério porque estão pensando que a terra é de vocês. Diga a essa gente que eu, o Senhor Deus, estou avisando. Juro que os moradores das cidades arrasadas serão mortos. Os que vivem no campo serão comidos por animais selvagens. E os que estão escondidos nas montanhas e cavernas ficarão doentes e morrerão. Farei com que o país vire um deserto abandonado. O poder de Deus, o poder de que se orgulhavam acabará. As montanhas de Israel ficarão tão desertas que ninguém passará por elas quando eu castigar o povo pelos seus pecados e fizer com que o país vire um deserto. Aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Resultado da mensagem do profeta. O Senhor me disse, versículo 30 do capítulo 33, finalizando já, ó. Homem mortal, quando os seus irmãos israelitas confessam perto das muralhas da cidade ou porta das suas casas, eles falam de você. Eles dizem, vamos saber o que o Senhor tem para nos dizer agora. Assim o meu povo se ajunta em grande número para ouvir o que você tem para dizer, mas eles não querem pôr em prática o que você diz. Ele fala bonito, eles dizem, mas o que